Então vamos fazer uma retomada desse primeiro tempo do livro, que é uma introdução a, primeiro, essa ideia muito bonita de que o fenômeno não determina estrutura. Depois, pensar a importância, por que que a gente não vai pensar isso, mas esse livro tem essa importância. Por que um lacaniano ser estruturalista, né? Pensar nas estruturas. Tem críticas sobre isso. Acho que vocês já devem ter visto. Eu vou contar para vocês por que que eu gosto dessa ideia. Eu gosto dessa ideia porque, primeiro, eu acho muito importante que a gente consiga fazer uma transmissão de algum modo. E no estruturalismo, essa transmissão, em certa medida, acontece. Quer dizer, a gente nunca sabe se a transmissão acontece, só quando ela acontece, mas a gente consegue compartilhar, né? Então, por exemplo, eu estava agora falando sobre um caso, a analista consegue, a gente fala, bom, vamos pensar numa neurose obsessiva, você acha que isso e isso, você tem feito essa intervenção? A gente consegue fazer uma conversa que, na minha leitura, é muito importante que seja é, assim, desse modo, na, 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 na análise, nas análises e na psicanálise. A gente consegue escrever um artigo, qualquer pessoa consegue entender, a gente consegue se comunicar. Porque se eu for intuitiva nas minhas intervenções, você é intuitiva nas suas, a gente vai conversar sobre a nossa intuição, que não é desconsiderar, gente. É bonito, é lindo, mas acho muito delicado. É isso. Por isso que eu gosto muito da leitura estrutural do Lacan. Acho que a Michelle é incrível para fazer essa leitura. É, tem outras pessoas que eu gosto também, mas eu acho que, bom, enfim, estamos lendo o livro dela. Acho que ela é. Esse livro é primoroso. Então, vou fazer aqui um resumão ao meu modo, não é do livro, mas recolhendo esse primeiro tempo do livro, tá bom? Então, as estruturas são diferentes modos de habitar a linguagem. A gente pode pensar assim. Eu vou começar com uma pergunta bem simples. O que que acontece quando um ser humano nasce? O que que acontece? Peraí, deixa eu mudar aqui esse negócio. Eu vou perguntar e eu mesma vou responder, tá bom? Para eu seguir aqui o meu pensamento. À primeira vista, a resposta é meio evidente, né? Nasce um bebê, um organismo, um corpo vivo, um pedaço de carne com olhos, diria o Lacan, não é? Mas para a psicanálise, isso está a quilômetros de distância de ser suficiente. Ninguém nasce num vazio. Cada um de nós chega a um mundo onde já há linguagem, onde a gente já entra, a gente já nasce num mundo que tem um monte de coisas. Tem uma língua sendo falada, tem lugares distribuídos, tem laços estabelecidos, tem um desejo que nos precede. É esse encontro entre o ser da necessidade e o campo da linguagem que alguma coisa decisiva acontece. O bebê chega marcado por necessidades da vida. Precisa ser alimentado, precisa ser cuidado, aquecido. Mas aquilo que responde a essas necessidades nunca é apenas uma resposta biológica. Quem o alimenta também lhe dirige palavras, olhares, interpretações, afetos. Antes mesmo dele falar, ele é falado. Quando na entrada do ser da necessidade no campo da linguagem, ao entrar nesse campo no grande outro, o sujeito escolhe, entre aspas, a linguagem. Mas essa entrada implica necessariamente uma perda. Toda escolha implica uma perda. O Lacan ilustra essa operação com a imagem forte de como se fosse um assalto. Ele diz: a bolsa ou a vida? Ou a gente perde a bolsa para ganhar a vida, ou a gente ganha a vida e perde a bolsa.
Trata-se de uma escolha impossível. Qualquer que seja a resposta, algo será perdido. Ingressar na linguagem é ganhar um lugar no mundo humano. Mas esse ingresso tem um preço. Algo se perde. Perde-se a possibilidade de uma satisfação plena e imediata. A partir daí, toda satisfação passará a ser mediada pela linguagem. Isso constitui a condição humana, isso é uma condição humana. Quem escolheu nascer está na linguagem. É por isso que a gente diz: neuróticos, psicóticos e perversos são, antes de qualquer coisa, seres de linguagem. A linguagem é condição. Quem não topou entrar na linguagem morreu, digamos. O que diferencia essas estruturas, uma estrutura da outra, não, e a estrutura é o modo, eu já vou falar mais dela, né? Mas a estrutura diz respeito de como o estilo, né? A maneira como esse ser da necessidade entra no campo da linguagem. O que diferencia essas estruturas não são os sintomas, nem os comportamentos, nem a intensidade do sofrimento. Eu vou fazer uma pequena pausa, gente, só um minutinho. Então, eu estava dizendo que o que diferencia as estruturas não são os sintomas, nem são os comportamentos e nem a intensidade dos sofrimentos. O sofrimento pode ser intenso em qualquer uma das três estruturas. Os fenômenos clínicos, por si só, nos permitem, não permitem os fenômenos, não permitem a gente fazer distinção entre neurose, psicose e perversão. Isso é uma diferença muito grande na psicanálise lacaniana. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer se dar bem na vida, enfim, conseguir coisas. Todo mundo quer fazer parte, todo mundo quer, enfim, coisas incríveis. E todo mundo é capaz de fazer coisas horríveis. Todo mundo é capaz de coisas terríveis. Então, não dá para a gente dizer que uma certa estrutura é terrível e a outra certa estrutura é bonitinha. Isso é um engano, isso é um engodo. O que nos diferencia é o que nos leva a fazer o que fazemos. Para que fazemos o que fazemos? Como fazemos o que fazemos? Em nome de que fazemos o que fazemos? A propósito do que fazemos o que fazemos? A gente estava agora numa supervisão, um pouquinho antes desse grupo, no outro grupo, e aí, então, eu vou mudar aqui para a gente não identificar, né? Então, digamos, a pessoa a analisante, né, briga com o marido. Bom, é isso, né? Brigas entre casais, né? Quem não tem uma analisante ou um analisante que tem essa situação? Briga com a mulher, briga com o marido. Não dá para a gente dizer determinado tipo de briga significa determinada coisa. A gente tem que perguntar, mas quando ele disse isso, por que você pensou isso? Aquilo que ela pensa do outro, no modo como ela toma o lugar do outro, diz do lugar que ela está. E nesse tipo de detalhe, a gente consegue perceber a diferença de um desejo impossível, de um desejo prevenido e de um desejo insatisfeito. Isso a gente não chegou ainda no livro. Estou antecipando coisas que a gente ainda não trabalhou. A gente só trabalhou os inícios dos inícios, né? Eu dei uma antecipada, mas eu vou voltar aqui. Então, as estruturas dizem respeito ao modo como cada sujeito se inscreve na linguagem, como é a incidência do outro, do grande outro, para cada um, como se posiciona diante da falta ou não, se não tem uma relação com a falta, se a dialética não é fálica, se a questão não está em relação ao desejo. Ao modo de estabelecer laços, a maneira
como se relaciona com o gozo, desejo, objeto. É isso que vai nos dar as dicas, a pista para pensar em qual estrutura, com qual estrutura a gente está lidando. Essa inscrição não acontece da mesma maneira para todo mundo. O Freud já indicava uma certa simbolização, né? Ele já admitia uma recusa ou uma aceitação de uma certa simbolização. O Lacan formaliza isso, trazendo uma diferença por meio de duas operações fundamentais: a Beyahum e a Verwerfung. A neurose e a perversão, isso ainda não está no livro, mas eu pus aqui só nessa introdução geral, tá bom? A neurose e a perversão fazem essa entrada pela Beyahum, que é a afirmação primordial que permite a inscrição simbólica da castração. Na psicose, isso acontece pela Verwerfung, que é a foraclusão do significante nome do pai, cuja consequência é uma organização inteiramente diferente da Beyahum. É um outro modo de estar na linguagem, que a gente vai ver em detalhes no nosso grupo, cada uma dessas estruturas. Então, não é uma questão de grau, nem de gravidade. É uma questão de cada um tem um mundo absolutamente próprio. Trata-se de modos radicalmente diferentes de responder ao impossível, à dificuldade dessa entrada na linguagem. O Lacan chama essa forma singular de inscrição de uma insondável decisão do ser, porque trata-se de alguma coisa que não tem a ver com a vontade ou com uma escolha consciente. Ela é insondável. A gente não sabe por que uns são neuróticos, outros psicóticos e outros são perversos. A gente não escolhe a nossa estrutura. E por mais que a gente estude, não faremos filhos com a estrutura que a gente decidir que eles vão ter. Ainda bem. Essa decisão designa um modo singular pelo qual cada sujeito encontra um lugar na linguagem diante do desejo do outro. É a partir daí que toda existência passa a se organizar. A neurose, talvez de uma forma resumida, pode ser organizada por uma pergunta. Uma pergunta que acompanha o sujeito ao longo de toda a vida. A neurose é a estrutura da pergunta. O Lacan vai lá no Conto do Casote, O Diabo é Namorado, e toma essa pergunta: que voi? Que queres? Que queres de mim? Assim anda pela vida um neurótico. O que queres? O que você quer de mim? O que eu tenho que ser para você, para eu ter aquilo que eu acho que eu gostaria que você visse em mim? O que eu preciso fazer para você me respeitar? O que eu preciso fazer para você me amar? O que eu preciso fazer para você me dar segurança? São essas as três maneiras de, enfim, de circular. O que eu sou no desejo do outro? Essa pergunta nasce muito cedo. Ela surge caso a criança leia que o outro, que cuida dela, não responde apenas às suas necessidades, mas tem ele mesmo também alguma necessidade. Ele não é ela descobre que não é tudo para o outro e o outro não será tudo para ela. Isso é um modo de estar na linguagem, não são todos. Essa é a neurose é desse jeito. E a neurose, ela tem um péssimo hábito de achar que todo mundo tem que ser que nem ela. Então ela fica procurando neurose nas psicoses, neuroses nas perversões. Por isso que a gente se enrola quando a gente atende. Mesmo a neurose também procura no outro neurótico as mesmas condições significantes que ela tem, porque ela acha que o mundo é o mundo dela. Por isso que é difícil a gente atender e a gente conseguir escutar o outro. Recomendo firmemente que vocês assistam o filme Culpa, que a gente vai comentar semana que vem.
Um filme incrível e que vai dar pra gente a dimensão da, da delicadeza que é escutar. Esse filme trata de escuta, dos significantes que estão lá em jogo para o policial e para as outras pessoas da trama. Não vou dar spoiler ainda, que a semana que vem a gente vai falar sobre isso. Vou dar tempo de vocês assistirem. Então, esse desejo que o neurótico vê no outro, né? Essa falta, algo falta, não pode ser totalmente compreendido. Como que isso acontece? Isso tem um passo a passo bonitinho que a gente seguiu no livro, eu vou resumir aqui, né? Então, nos cuidados, nos primeiros cuidados da vida, se caso em algum momento a criança entenda que uma das saídas da mãe é uma saída, ou seja, para onde ela vai? Cadê? Vejam, não é que a mãe sai. A mãe sempre saiu, desde o dia um. A mãe foi ao banheiro, a mãe foi falar com a mãe dela, a mãe conversou com o pai. Desde sempre a mãe saiu, desde que o bebê nasceu. Mas em algum momento, a criança lê a saída como saída. A criança poderá olhar e falar: olha, ela saiu. Caso isso aconteça, a gente vai dizer que há um enigma no desejo do outro. Há um enigma no desejo materno. O que ela quer? Para onde ela foi? A resposta desse enigma será a metáfora paterna, que vai vetorizar esse desejo. Ou seja, foi lá que você foi? Era aquilo que você queria? Isso é a metáfora paterna. Tá ali o que você quer? Entendi, então é aquilo que você quer. Mas a mãe volta. Ela vai, mas ela volta. E se ela volta, é porque lá também não tinha o que ela queria, o que ela precisava. E é porque aqui também tem. Ou seja, se num primeiro momento eu não sou mais tudo para o outro, porque ele foi para outro lugar, não se, porque é lá que está, então agora eu já não sou mais nada, o que tem está lá do outro lado. Num segundo momento, lá do outro lado tem, mas aqui também tem, ela voltou. Isso faz uma dialética. Eu tenho, ele tem, nós todos podemos ter. Isso não é tão rápido, isso requer passos mais lentos do que eu dei aqui. A gente já fez isso no passo a passo, posso retomar em algum outro momento, mas agora é só uma retomada mais geral para a gente poder conversar um pouco sobre esse primeiro tempo da teoria. Bom, é, a função paterna, então, introduz essa ordem simbólica. Ela retira a criança da posição de responder integralmente ao desejo materno e inscreve esse desejo numa ordem lógica, fálica. É nesse contexto que o falo adquire a sua função. Não como órgão, a gente não está falando do pinto, a gente está falando do falo, de coisas que são fálicas. Como aquilo que representa o desejo precisamente porque ninguém o possui. É por isso que a gente vai em busca de coisas. Então, antes da gente falar sobre o falo, eu vou falar sobre a pulsão, que é um outro conceito importante que também a gente percorreu nesse início dos nossos estudos. A pulsão não visa o objeto que a satisfaz. Ela circula em torno dele. A pulsão não é uma etapa a caminho de uma totalidade genital futura, como, sei lá, Freud disse em certo momento, certo? Ela é parcial, porque o corpo, atravessado pela linguagem, nunca se dá por inteiramente satisfeito. Lembram lá do começo? Entrou na linguagem, nunca mais. Escolheu viver, nunca mais. Cada zona erógena recorta um objeto,
A oral, a anal, escópica, Lacan introduz a evocante, né? E nenhum deles jamais completará o sujeito. Não há objeto da pulsão que sacie completamente a pulsão, mas há objetos parciais em torno dos quais ela insiste. É também pela linguagem e não pela anatomia que se decide o caminho da identidade sexual e da escolha de objeto. Então, essa discussão hoje tão atual já tinha sido feita por Lacan há bastante tempo, né? Homem e mulher, antes de serem corpos, são significantes. E um significante, lembrem, não significa nada, a não ser que signifique alguma coisa. É engraçada essa frase, né? É isso. Um significante é o que representa o sujeito para outro significante, numa cadeia significante. Essa significação não está no sujeito, ela, ele recolhe no campo do outro. É o outro que devolve a posteriori o sentido daquilo que o sujeito é. Por isso, o desejo nunca é simplesmente desejo. Ele é desejo de um desejo. O desejo é desejo de desejo do outro. É aqui que mora esse paradoxo que atravessa toda a neurose. Desejar é estruturalmente falta. Não há desejo sem falta e não há sujeito de desejo que não seja ele mesmo um sujeito faltante. Essa é uma dialética fálica. Quem tem, quem não tem e como eu participo disso. Porque não se trata de possuir ou não possuir um objeto. Trata-se de se situar numa dialética simbólica em que ter e não ter se alternam, dependendo de onde o sujeito se coloca na cadeia do desejo, na cadeia significante. Tudo bem até aqui? Você repete um pouquinho essa última frase, por favor? Da qual, Cris? A partir da dialética fálica. É que eu não estou muito bem lendo, eu estou meio falando por minha. Então vamos lá. O Eu pensei paradoxo que da neurose, você quer? Desejar, é isso? É estruturalmente faltar, não há desejo sem isso. falta, Um e desejo não há sem falta. sujeito, isso, não há sujeito de desejo que não seja ele mesmo um sujeito faltante. Sujeito é subjectum, subjaz, está embaixo, está submetido às condições significantes. Falávamos agora há pouco de um caso assim. Quer dizer, todos os casos que a gente fala são casos assim, certo? Os nossos analisantes estão condicionados, estão aprisionados a certos significantes, a certas condições significantes que os impedem de fazer outra coisa a não ser aquilo que eles fazem repetidamente. Bom, é a Beiarro que arma esse tabuleiro aí. Ela faz da interdição. Ô, Fernanda, Diga, diga, oi. diga. Viu? Só eu não tenho muita clareza do que seja significante. Acho Claro, que eu claro, sei. claro. E aí, quando você fala homem e mulher são significantes, o que eu devo entender exatamente? É isso mesmo. Boa pergunta, né? O neurótico, ele é feito de significantes. O significante é tudo aquilo que para ele significa alguma coisa. O significante em si não tem significado nenhum. É como se fosse uma estrutura que cabem coisas dentro dele. Então, o que que eu quero dizer? Eu não, né? O Lacan. Com homem e mulher são significantes. Ser homem ou ser mulher é uma coisa que está na cultura, não está no corpo. Comportar-se como um homem, sentir-se como um homem, isso está na cultura, isso está nesse universo todo cultural.
Ninguém é homem ou mulher porque tem um corpo de um certo jeito ou de outro. Também está na cultura dizer, bom, as mulheres têm peitos. Isso está na cultura, mas também a gente pode dizer as mulheres têm, não têm peitos. Podemos dizer isso também, se a gente quiser. Portanto, quando um analisante conta para gente, eu me sinto de tal modo, meu corpo é assim, mas eu me sinto de tal modo, a gente vai escutar quais são os significantes que organizam essa fala dele. E não a gente vai achar que o que a gente tem como significante nosso é a verdade. Porque para o Lacan, a verdade tem estrutura de ficção. Cada um tem a sua. Não tem uma verdade verdadeira, verdadosa, que todos nós devemos alcançar. Não é uma religião, certo? Então, ser homem ou ser mulher, a Michelle traz isso tão bonitinho no livro. Vamos ver se a gente acha a página, a gente até pode retomar isso que eu até marquei, quer ver? Aqui, ó. Tá na página 45 para quem tem o livro. Ó, os caminhos da identidade sexual e da escolha objetal dependem, portanto, da linguagem. Homem e mulher, assim como toda e qualquer identidade de gênero, são significantes, marcados pelas questões sociais e culturais de cada época. Esse campo do grande outro, de onde tais significantes são recolhidos. O que se tem que fazer como um homem ou como mulher, o ser humano tem sempre que aprender, peça por peça, do grande outro. Vamos indo devagarzinho, que daqui a pouco você chega lá. É uma boa pergunta, vai digerindo aos poucos. Vou seguir mais um pouquinho aqui. Toda a vida neurótica, então, vai passar a gravitar em torno dessa pergunta, né? O que o outro deseja? O que eu preciso ser para ser amado? O que eu preciso alcançar para ter valor? Ou o que eu devo saber para eliminar minha insegurança? É ou, né? Cada um desses é uma estrutura. Ou é a neurose, ou é a neurose obsessiva. Agora eu estou falando das neuroses. Ou neurose obsessiva, ou histeria, ou fobia. É aqui que eu quero introduzir uma distinção que eu considero fecunda. Agora, é uma distinção que eu faço, não está no livro da Michelle, eu vou trazer para vocês aqui. O neurótico procura responder essa pergunta por meio de conhecimentos. Ele estuda, interpreta, constrói teorias, produz explicações, organiza sentidos, tem filhos, casa, vira psicanalista, compra bicicleta, vende bicicleta. O conhecimento nunca consegue responder inteiramente ao enigma que o colocou em movimento. Ou seja, eu vou buscar alguma coisa porque eu tenho um enigma. Quando eu termino isso que eu fui buscar, eu faço uma nova pergunta. Ou vocês vivem assim, ó, casou, eu queria casar, casei, resolvi minha vida. Eu queria fazer faculdade, fiz, acabou. Eu queria fazer psicanálise, fiz 3 meses, ó, gente, estou super satisfeita, eu sou uma baita psicanalista. Não. A hora que você termina uma coisa, uma nova pergunta se instala, certo? Então, os conhecimentos são essas coisas que a gente vai buscando para tentar responder a esse enigma que é estrutural, digamos assim. A pergunta neurótica não admite uma solução definitiva. O outro também é faltante. Nenhum conhecimento consegue eliminar essa falta. Por isso, cada resposta produz um alívio provisório, mas logo a pergunta vai retornar. Sob outro objeto, outro amor, outra escolha, outra teoria, outro ideal. É desse ponto que a gente pode distinguir o conhecimento do saber. O conhecimento pertence predominantemente a um registro que é imaginário. Ele organiza, classifica, produz coerência. O saber inconsciente, ao contrário, opera sem que o sujeito saiba que sabe. O neurótico acredita que conduz a sua busca, mas na verdade é o saber inconsciente que orienta o que ele procura. É o saber que nada sabe. É que ele sabe que não sabe.
que o orienta. Essa estrutura tem uma figura topológica que ilustra bem, que é a banda de Moebius. A gente já viu aqui, a gente fez uma banda, eu perdi minha banda, gente, depois eu, no nosso próximo encontro, a minha banda foi jogada fora, parecia um lixo, mas não era. Depois eu trago. Na banda não é possível dizer em Cris, qualquer ponto. Oi, alguém me perguntou alguma coisa? eu. Diz, Cris. É que eu gosto de anotar, então você vai falando. Vai anotando, vai anotando. Fala de novo para mim então, a diferença do conhecimento. O do conhecimento eu entendi, né? Porque que ele não responde, né? A resposta irrespondível do neurótico. Porque Mas você falou do saber. o saber é o saber sobre a falta. Hum, A gente sabe que algo falta. É um saber que a gente é um inconsciente. O saber é inconsciente. uhum, Então a uhum. gente não tem acesso. O saber é como se ele guiasse isso que o conhecimento procura. Mas a gente não acessa o saber. A gente não tem como. Você pode É. ler, Hã? você pode ler o que você leu sobre isso? Acho que você Posso, tá. posso, Tá. posso. O saber inconsciente, ao contrário, opera sem que o sujeito saiba que sabe. O neurótico acredita conduzir suas buscas, mas é o saber inconsciente que orienta aquilo que ele procura. É assim que o saber inconsciente se relaciona com o conhecimento. Não há uma fronteira nítida entre os dois. É como se fosse uma superfície é, moebiana mesmo, contínua, como a gente viu quando a gente construiu a banda. Você sai de um lado, chega no outro. Será que a gente faz uma bandinha aqui rapidinho? Vai ser uma bandinha rapidinho. Então, aqui eu tenho a minha bandinha, ó. Certo? Como a gente já brincou com ela algumas vezes nos nossos encontros, você não consegue saber o que é dentro ou fora. Quando você percorre a banda, você vai, vai, vai. O dentro e o fora são contínuos. A gente não tem um dentro e um fora. Não é como uma esfera. Aqui eu tenho dentro e fora. Na banda, não. Depois tem uma olhada nos. Tem 1000 YouTubes agora com banda de Moebius, tem 500 mil opções para vocês verem depois. Mais do que essa que eu fiz aqui, tão simplesinha. É, o desejo na neurose é uma coisa muito complexa. É tão complexo que o Lacan escreveu o desejo num grafo, o grafo do desejo, que a gente teve uma introdução dele num dos nossos encontros, né? A gente não vai falar mais dele, mas eu já fiz uma pequena introdução para vocês. O grafo articula circuitos. A gente viu isso. Vetores. Produz pontos de basta. Conta pra gente quais são, o que que é estrutural ali na neurose. O eu ideal, o ideal do eu, o desejo, o moi, o je, a fantasia que a gente constrói uma fantasia para lidar com isso que é o real, o impossível. Essa satisfação plena que a gente não tem. A gente faz uma fantasia que, se alguma coisa acontecesse daquele jeito da nossa fantasia, a gente teria a tal da felicidade. Bom, então, o sujeito acumula conhecimentos, mas é o saber inconsciente que determina o modo como esse conhecimento será utilizado. Eu fiz um texto sobre isso, depois eu vou trazer o texto para vocês, tá bom? Então, eu queria terminar com essa, essa, esse pequeno, enfim,
da pequena introdução que a gente já fez sobre o grafo do desejo, certo? Que eu acho que o grafo do desejo é o que a gente mais consegue resumir uma neurose, né? Então, vamos lembrar que o grafo são linhas e pontos que se ligam, são vetores e lugares, pontos de basta, circuitos e curtos-circuitos, grandes circuitos e curtos-circuitos, que é quando a neurose chega para a gente assim, nos curtos-circuitos, nos grandes circuitos, certo? E a gente vai escutar isso e vai tentar saber como essa neurose está funcionando. Ou não, né? Ela está funcionando, mas está funcionando de um jeito que ajuda o sujeito ou que mais atrapalha o sujeito, sei lá, é um jeito estranho de falar. Vou retomar rápido aqui, agora, o que faltou e que está no livro. A apresentação do Christian, ele traz uma linda leitura sobre o que ele achou do livro e faz uma crítica, que eu vou trazer aqui só a crítica, porque eu acho que as linda leitura a gente já leu bastante, né? A crítica que ele faz é sobre a leitura que a Michelle faz de uma atemporalidade nas estruturas. A Michelle diz, as estruturas, o complexo de Édipo é atemporal. E o Christian diz, será uma atemporalidade ou são temporalidades múltiplas? Acho que é uma boa pergunta que ficou, pelo menos para mim. Acho que é uma coisa para a gente pensar. Acho que ficou aí uma boa pergunta, é uma boa crítica. Depois tem o capítulo sobre fenômeno não determina a estrutura. Também a gente falou muito sobre isso, eu trouxe aqui também hoje um pouquinho, já passamos. E eu acho que temos, né, gente? O que é que vocês acham? Tem alguma coisa que ficou faltando, que vocês acham que a gente passou e, e que eu não trouxe nessa retomada? Vocês sentiram falta de alguma coisa? Tem alguma dúvida? Os três tempos do Édipo estão bem claros para vocês. A gente consegue reproduzir com facilidade os tempos do Édipo, os três? Sim? Falamos muito. Agora eu quero escutar vocês. A gente ainda tem 10 minutos. Vamos falar. Vamos conversar. Vamos tirar dúvidas. Vamos esclarecer aí o que ficou para trás. Sobre a neurose, né? Por enquanto, né, gente? Por enquanto é sobre a neurose. Sobre a neurose de maneira geral, porque agora a gente vai começar a ler histeria. Depois a gente vai ver neurose obsessiva. Depois a gente vai ver fobia, tá? Então, o que que é geral da neurose? É esse ser desejante, isso é neurose. Neurose é o ser desejante. Depois a gente vai ver psicose, depois a gente vai ver perversão. Então, vamos esquecer as outras estruturas, vamos ficar só na neurose. Fala, Cris. É, e a neurose, a posição, retoma para mim assim, a posição dela perante a castração, né, que é diferente da perversão, né? Porque na psicose você já mencionou, né, que é fora cruzão, né? E não existe castração, né, para psicose. Não vamos falar de psicose, vamos só falar de neurose, porque senão eu tenho Tá, que da falar muita neurose. coisa. Então, ela nega a castração. A neurose? É, Não. A neurose, vamos lá. A Bayarro é a afirmação da castração. Uhum. simbólica da castração. Claro, tem uma negação, é, tem uma negação e depois uma afirmação. Uhum. É Uhum. isso mesmo, né? Então, ela afirma a castração negando, não é assim? Ela afirma a castração negando? Como assim? Me explica melhor isso. Como que ela afirma a castração? Não é tentando escapar dela? Isso, É, ninguém é, é, nem é, fala. Sim,
nesse sentido que eu falei, uma negação. Ela afirma a castração tentando escapar. Isso, é uma negação simbólica, Isso, né? aham, Isso mesmo, isso mesmo. Aliás, é legal ler o texto do Freud da negação, que é um texto que ajuda a entender isso. uhum, Isso mesmo. Mas eu acho, Cris, isso é bacana, super importante você entender, mas isso não é o que você vai ver na clínica, né? uhum, É, porque quando o seu paciente, o seu analisante chegar, ele já é neurótico, né? uhum, Ou ele já é psicótico, ou ele já é perverso. uhum. Então, acho que Tá. o que esse livro, eu acho que ele tem de mais interessante é que a gente desenvolve uma escuta clínica. Uhum, Claro que isso é super importante, o que você está falando é muito importante. Aliás, tem um outro livro que eu sempre fiz grupo dele, tá aqui, ó, que eu gosto muito para falar sobre a negação da castração, para ir no passo a passo desse processo, que, enfim, depois eu te mando o livro, vale a pena se você quiser tá, esse aprofundamento aí. Não vou falar isso agora porque fica muito demorado. Mas sim, é isso mesmo. tá. É isso mesmo. É na neurose que a gente encontra a mensagem invertida, né? Tem aquela famosa frase da negação, quando Freud fala não é a mamãe, né? Quando eu Uhum, digo não é a mãe, não é a minha mãe. Quando um analisante diz não quero sair de casa, não quero me mudar da minha casa, né? Ele está dizendo não quero mudar da minha casa. Dentro dessa negação tem uma afirmação, certo? Estamos falando sobre mudar de casa. Essa possibilidade está no jogo. uhum, O que o neurótico muitas vezes não tem muita clareza é essa divisão. O não quero mudar de casa pode ser muitas vezes quero e não quero ao mesmo tempo. Por isso que é muito importante a gente não cair na enganação de que a gente deve ajudar o nosso analisante a tomar decisões. Isso é muito sério nesse sentido, porque isso não faz o menor sentido. O analisante quer saber se ele vai casar ou comprar uma bicicleta. A gente não vai fazer os prós e contras da bicicleta e os prós e contras do casamento. A gente não vai fazer isso, porque ele sabe fazer isso muito melhor do que qualquer um de nós. O nosso trabalho não tem a ver com ele, a decisão dele pode ou não acontecer por um efeito colateral. O nosso trabalho é fazer as boas perguntas para que a gente consiga escutar quais são as condições significantes que o colocam no seguinte lugar: se eu tiver uma bicicleta, eu vou ser a melhor pessoa do mundo. Se eu for casada, eu vou ser a melhor pessoa do mundo. E para mim, ser a melhor pessoa do mundo é muito importante. Se eu tiver uma bicicleta, eu vou agradar minha mãe, que é ciclista. Se eu casar, eu vou agradar meu pai, que é casamenteiro. Quais são as minhas implicações nisso tudo que eu tenho, as questões que eu tenho? O que que circunda todas essas questões? O que que tem nisso? Quais são os significantes que organizam essas questões, como que isso é articulado no desejo? Fernanda, Diga. é, deixa eu entender, né? Eu tô pensando aqui no desejo da neurose, né? A gente não entrou ainda nem na histeria, Não, ainda não. nem na, Vamos na entrar agora na histeria. Quando você coloca esse exemplo, né? De que eu quero sair de casa e eu não quero sair de casa, Pode né? ser, É, pode ser. é, a gente tá, né, Uhum. imaginando, e mas é aí que eu localizo o desejo, é esse quero e não quero da neurose? Não, não é isso. É,
Aí é que você localiza que há desejo nessa divisão. Que, O desejo não. que- O desejo não dá para você localizar qual é o desejo, mas você pode. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: há desejo? Porque tá, nem todas as estruturas operam pelo desejo. É a neurose que opera pelo desejo. A psicose, por exemplo, não. a psicose não. Aí o desejo, ele está articulado à falta. Peraí, deixa eu só Eu vou. terminar uma coisa para você saber. Então, É, eu quero e não é, quero ao mesmo tempo isso. mostra a divisão subjetiva. Ah, tá. O neurótico é um ser dividido. O neurótico tem um eu e um moi, um je e um moi. Tem um eu que é consciente, que fala eu sou psicanalista, eu gosto, eu tenho minha filha, eu gosto disso e daquilo. Esse é o eu. E tem um sujeito do inconsciente, que é inconsciente. Então, essa é uma divisão, uma divisão. A neurose tem essa divisão do eu, do je e do moi. No grafo, a gente vê isso. Então, o eu é aquele que a gente estabiliza o eu. Em alguns momentos, a gente está com o eu estabilizado, quando as coisas estão indo bem, quando os significantes que a gente acha que são importantes estão tranquilos para a gente. Aí acontece alguma coisa e desestabiliza completamente o nosso eu, né? Então, eu, sei lá, dou uma aula aqui, alguém me manda uma mensagem: Nossa, que porcaria, não entendi nada, saí mais perdida do que eu entrei, que droga, não quero mais. Eu fico abalada, eu falo: será que eu não sou uma boa psicanalista? Filhos são muito bons de fazer isso com a gente, né? Você é uma porcaria de Excelente. mãe, né? Você não faz nada que eu quero, você não gosta de mim, sei lá. Você fica, ou quando acontece alguma coisa que você acha que isso desestabiliza o seu eu. Então, o eu é esse que o neurótico traz para a análise. Mas a gente não trabalha com o eu. Quem trabalha com o eu é sei lá, comportamental, psicólogo. Não é com esse que a gente trabalha. A gente trabalha com o outro cara da divisão, que é o sujeito do inconsciente, que aparece com determinadas coisas, a partir de determinadas perguntas que a gente faz. Na verdade, aparece a posição dele, como ele se posiciona diante daquilo que ele quer. Eu vou dar um exemplo, que eu gosto, adoro esse exemplo, achei esse exemplo super bonitinho. É assim, ó. Sabe como que o neurótico gosta de emagrecer? Eu gosto desse exemplo porque tem tudo a ver comigo. Comendo chocolate, certo? Assim que o neurótico gosta de emagrecer. Come bastante chocolate e depois fala, gente, queria ter emagrecido 10 quilos depois dessa barra de chocolate, não aconteceu. Entende? Então, essa é uma divisão, é curioso, né? Porque a gente, claro que quando você come o chocolate, você não quer engordar, você quer só comer o chocolate e ser feliz com o chocolate, certo? É esse modus operandi que é a neurose, enfim, que se apresenta num sujeito quando vem para a análise neurótico. O problema é que as coisas não são assim tão evidentes, né? Eu estou dando exemplos aqui que na clínica eles são bem mais sofisticados. Quando a gente está nos grupos de discussão de caso, a gente é, não é tão simples, né, gente? Não é tão tranquilo assim fazer essa distinção. Mas é isso mesmo. A gente vai localizar o tipo de demanda, se é uma demanda de amor, se é uma demanda de reconhecimento, se é uma demanda de segurança. É isso que a gente vai localizar. Porque o desejo é desejo de desejo, o desejo é paradoxo. Então a gente não vai olhar o desejo, a gente vai olhar a demanda. A gente vai olhar a posição do sujeito na linguagem. A gente vai olhar como ele se relaciona com o outro. Qual é o modus operandi dele. É isso que a gente vai marcar. Gente, é isso, olha. Queria só ter retomado um pouco, espero que eu tenha conseguido. Só para a gente esquentar um pouquinho, para a gente começar a retomar agora, na semana que vem,
A gente encerra a neurose com o filme Culpa, que é lindo para falar sobre escuta e sobre imaginário. Filme pesado, mas é muito bonito. Prometo que eu vou me dedicar para fazer uma leitura bem bacana para vocês. E depois temos intervalo no dia 27, que eu vou fazer mais uma pausinha em julho, e voltamos na primeira semana de agosto com a nossa leitura, então, sobre a histeria. Agora a gente vai estudar as neuroses, cada tipo de neurose. Certo? Tudo bem? Encerramos? É. Uhum, Depois eu mando para vocês. A gravação eu ponho lá no canal e vocês assistem, tá bom? tá bom. Tchau, gente. Até semana. Obrigada, Fê. Tchau.